tarde a todos vocês. A minha abordagem nessa questão penitenciária é uma abordagem complementar às que nós tivemos aqui hoje. O Dr. Maurício Cunha é conhecido pela excelência do seu trabalho, e não só pela excelência do seu trabalho, que foi destacado aqui, mas pela excelência do seu conhecimento. É um autor de obras importantes na área da execução penal e que norteou o bom trabalho do núcleo do sistema penitenciário com a sua produção acadêmica. A obra dele é referência, inclusive referência bibliográfica para todos os defensores que trabalham com a execução penal no Rio de Janeiro, feita pela coordenação do núcleo, e ele vem nos ajudando com essa obra a obter os sucessos que nós temos angariado ao longo do tempo e que nos permitiu hoje ostentar a condição de melhor trabalho de execução penal realizado no nosso país. Também a minha visão que eu vou apresentar para vocês aqui é eminentemente prática. Eu sou defensor público há 8 anos, dos quais 7 anos e 11 meses dentro da área do sistema penitenciário, dos quais 7 anos e 10 meses destinados ou à coordenação e subcoordenação do núcleo, ou ao trabalho com presos de segurança máxima e as penas mais altas do Estado. Eu variei entre a penitenciária de Bangu 1 e Bangu 3, atendendo aos presos da facção que se convencionou a chamar de Comando Vermelho, e o pessoal do Bangu 2 e Lemos Brito, com presos neutros, sem facção criminosa, e da facção que se convencionou a chamar de Terceiro Comando. Boa parte dos criminosos que hoje são apontados no jornal como sendo líderes desses grupos aqui no Rio de Janeiro, boa parte não, acho que a totalidade deles eu conheço muito bem, pessoalmente. Tive a oportunidade de fazer curso de negociação e gerenciamento de crise do Batalhão de Operações Especiais e das Forças Armadas, feito pela Marinha do Brasil. Não consegui fazer o do DEPEN, quem fez foi o Leonardo Guido e o Dr. Leonardo Rosa, que são os coordenadores atuais, mas participei do gerenciamento de crise de mais de 30 situações aqui no Rio de Janeiro, inclusive aquelas rebeliões grandes do Bangu 3, Benfica, Bangu 1 e etc. A minha perspectiva, e inicialmente seria importante destacar o trabalho que a Defensoria vem fazendo nessa área, é de aceitar a necessidade de se trabalhar com direitos humanos e com penas alternativas como a única maneira de você trazer a ressocialização para dentro dos estabelecimentos prisionais. O panorama geral que foi dado pelo vídeo inicialmente mostrado da CPI do sistema penitenciário, ele tem uma ligação muito íntima com o que a gente vive no Rio de Janeiro, mas é evidente que o Rio de Janeiro está num patamar superior à da média dos estados. Hoje o Rio de Janeiro tem seguramente, se não o melhor, um dos melhores sistemas penitenciários do Brasil. Você tem, praticamente, você não tem superlotação naquelas penitenciárias destinadas a presos já condenados. A superlotação que existe, ela existe nas delegacias de polícia e nas chamadas casas de custódia, que são para os presos provisórios, presos ainda que estão sendo processados criminalmente e não estão condenados. Então, quando você vai tratar das pessoas que já foram definitivamente condenadas, você não tem aquele quadro de superlotação. Você tem uma tentativa da SEAP de gerar a uniformização dos presos, de melhorar a condição da comida, de prestar um mínimo de assistência à saúde, como destacou o Dr. Maurício Cunha, o melhor sistema de saúde dentro dos sistemas penitenciários é o carioca, que está muito longe do ideal, mas se nós considerarmos o que o homem que está em liberdade, o que a mulher que está em liberdade vivencia, o preso tem uma condição equivalente, em algumas áreas até superior à da pessoa que está em liberdade. Quer dizer, ele tem um tratamento longe do que seria o ideal, mas razoável dentro da realidade do nosso país. No que diz respeito à assistência jurídica, nós estamos tentando, desde 88, como bem destacou o Dr. Maurício Cunha também, realizar um atendimento aos presos. Mas nós não sabíamos como fazer isso, porque no nosso país nunca ninguém tinha feito. E esse trabalho iniciado em 88, ele se verificou ainda embrionário, porque nós íamos a uma penitenciária, eu não estava na defensoria ainda, mas os defensores iam às penitenciárias, os defensores iam às casas de custódia, iam às delegacias de polícia, faziam um atendimento de um grupo enorme de pessoas, mas aquele atendimento não tinha continuidade. Aquele atendimento você não conseguia voltar e retornar e dar satisfação àquelas pessoas daqueles direitos que haviam sido perdidos no tempo, perdidos naquele espaço
sem dono, e que, de repente, chegava alguém, prometia que ia ajudar e nem sempre podia dar continuidade àquele trabalho. Num segundo momento, a Defensoria optou por trabalhar maciçamente com a questão do processo. Então, nós temos aqui no Rio de Janeiro uma vara de execuções penais que centraliza todos os processos de execução penal em curso no nosso Estado, e nós colocamos um número grande de defensores trabalhando lá. Isso também não solucionou, porque processo, infelizmente, não supre as necessidades do preso como pessoa humana. Aquele preso, às vezes, tinha o processo bem conduzido, tinha o seu benefício para ser efetivado ali no prazo razoável, mas ele não tinha essa informação, o familiar não tinha informação. E, em desespero, ele tentava uma fuga, em desespero, ele praticava um ato de violência, e muitas vezes tinha o direito que seria assegurado, perdido, em razão da falta de contato, de informação. Exatamente com essa visão de que a gente tinha que dar mais e tinha que dar melhor para o assistido, em 1999 foi criado pelo então defensor Marcelo Bustamante um núcleo chamado Núcleo do Sistema Penitenciário. Qual é a diferença disso? Quem está no núcleo do sistema penitenciário não trabalha com processo, trabalha com pessoas também. Nós somos defensores públicos que somos designados para atuar dentro das unidades prisionais. E é aí que está a mudança. Nós somos alocados numa unidade prisional, nós vamos para dentro dessa unidade prisional semanalmente, e semanalmente atendemos a um número de presos. Algo em torno, na média, de 60 presos por defensor, cada vez que ele visita a unidade prisional. Então, nós pegamos as unidades prisionais do nosso Estado, fizemos uma divisão quantitativa, e aqui falou-se de um número realmente completamente díspare, que era de 8.000 presos, 8.500 presos para uma defensora pública do Mato Grosso, ao que parece, e nós chegamos, através de acertos e erros, e depois de algum trabalho teórico investido nisso, a uma média de 700 presos no máximo por defensor. E isso contando com estrutura de informatização, de equipe técnica, de apoio. O ideal, na nossa percepção, seria no máximo 400 presos por defensor. Com 400 presos por defensor, você consegue realizar um trabalho realmente cuidadoso e de manutenção dos direitos daqueles presos. Quando você sobe esse número, você diminui a qualidade, que você vai ter que compensar com os equipamentos e com a tecnologia e com os serviços que você tem à sua disposição. Daí a importância do DEPEN, daí a importância do PRONASSE, que fomentam essas iniciativas. O Núcleo do Sistema Penitenciário, na época em que eu era coordenador, eu fui coordenador recentemente, até 2 meses atrás, por 2 anos, e nós conseguimos ter um projeto aprovado junto ao PRONASSE, em que foi destinado só para o Núcleo do Sistema Penitenciário uma verba de aproximadamente R$ 6 milhões, a ser dividida por 4 anos, que vai permitir informatização, contratação através de terceirização de pessoal. Na contraprestação com a Defensoria, nós conseguimos uma sede nova, com mais de 2 vezes o espaço físico que nós tínhamos atualmente, e nós vamos melhorar o trabalho, e com essa melhoria, melhorando a nossa produtividade, chegar a esse número de 700, que é muito, mas é um número que, para nós, seria factível para poder atender toda a população penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o projeto que vai ser alcançado dentro do seu prazo de consecução. Hoje, o que nós enfrentamos? Um defensor público do núcleo do sistema penitenciário, ele é responsável por um número de presos, aproximadamente entre 500 e 700 presos, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Ele ingressa na unidade prisional toda semana e entrevista o preso desta forma como eu estou aqui, numa mesa com a pessoa do outro lado. Não tem grade, não tem separação por vidro e, em regra, não tem algema. Eu lamento dizer que algumas unidades prisionais ainda insistem no uso de algemas, já tem até um procedimento especial na vara de execuções penais pedindo que a algema seja retirada. Muitas pessoas falam, mas que absurdo, você está expondo a sua segurança. Não, eu não estou expondo a minha segurança, eu estou ali para zelar pelo direito dele. Se eu não me sinto seguro numa unidade em que eu estou zelando pelo direito do preso, alguma coisa está errada. Ou o trabalho que está sendo desenvolvido naquela unidade, ou o meu trabalho. Então, eu tenho que rever esses conceitos. Mas, com experiência de quem trabalhou sempre com aqueles que foram considerados durante muito tempo os piores presos do Estado, eu nunca tive um problema mais grave com atendimento de preso, muito pelo contrário. Presos que muitas vezes eram considerados extremamente violentos, extremamente agressivos, sempre foram presos com quem eu pude manter um bom contato, sem muita dificuldade, logrando obter liberdade para alguns e para outros apenas
melhorando aquela situação tão triste que é a do encarceramento prolongado por mais de 30 anos, por 30 anos no máximo, ninguém fica preso mais que 30 anos, mas pessoas com penas superiores a 30 anos que sabiam que iam passar o resto da sua vida na unidade prisional. Exatamente esse trabalho é que marca a diferença. Porque quando você atende o preso pessoalmente, aperta a mão dele, pergunta o que está acontecendo, não se submete à autoridade do agente penitenciário, nenhum de nós atende com o agente penitenciário na sala, nem atende com o agente penitenciário ouvindo o que está sendo conversado, esse preso, esse trabalho da defensoria se torna uma válvula de escape. Ele se torna um diminuidor dessas tensões que estão presentes dentro do ambiente prisional. Tanto assim que o governo do Estado do Rio de Janeiro, por mais de uma vez, já declarou que a presença da defensoria nas unidades penais é um dos fatores de diminuição das rebeliões do Estado do Rio de Janeiro e controle mais rápido dessas rebeliões quando eventualmente elas ocorrem. Nós participamos das situações de crise, como eu falei aqui, e muitas vezes conseguimos até evitá-las quando atuamos dentro das unidades prisionais e recebemos a notícia que algo de ruim pode acontecer. Os números são bastante expressivos quando a gente pensa na nossa realidade. Se considerarmos que nós temos hoje 30 defensores públicos no núcleo do sistema penitenciário e que cada um, em média, atende 60 presos por semana, nós teríamos uma média de 1.800 presos atendidos por semana, o que daria uma média mensal de 7.200. Como a gente está falando de números pequenos, números mínimos, a gente pode dizer, sem medo de errar, que 8.000 presos são atendidos todos os meses no Estado do Rio de Janeiro, pessoalmente por defensores públicos. Da mesma forma, como destacou aqui tanto a doutora Márcia quanto o doutor Maurício, é fundamental o atendimento prestado à família do preso, porque o bom tratamento da família também é fator de diminuição de tensão dentro do ambiente prisional. Exatamente por isso, o núcleo desenvolveu o atendimento à família também num dia fixo, e cada defensor atende, na média, 20 famílias de preso por semana, o que dá uma média semanal de 600 atendimentos à família e uma média mensal aí de 2.400 atendimentos. Quer dizer, isso significa que a família do preso está tendo a informação de como vai a execução penal dele. Hoje em dia, esse atendimento é feito por um sistema de 0800, em que a família do preso liga para o 0800 gratuitamente, marca dia e hora para o seu atendimento e não espera mais do que meia hora, não tem que chegar de madrugada na fila, não tem que ficar pegando senha na véspera, não tem que acordar de madrugada, largar os filhos sem saber que horário volta. Isso não existe mais, o horário é marcado e a espera máxima é de meia hora. A Defensoria desenvolveu, através da sua ouvidoria, um sistema que funciona e está funcionando muito, muito bem. E em algumas áreas ostenta um número de reclamação bastante relevante. A prova do bom trabalho do sistema penitenciário é que, mesmo com esse número da ouvidoria tendo sido disseminado para todas as unidades do Estado do Rio de Janeiro, 95% das reclamações que nós recebemos são da ausência de defensores nas unidades prisionais. As pessoas ligam para a ouvidoria não para reclamar do mau trabalho, não do serviço mal prestado, mas da ausência de defensor. A unidade ainda, por algum motivo, não tem defensor público. Nós estamos crescendo e estamos tentando atender a essa demanda estatal. Eu trouxe aqui até alguns números, não sobre a forma informatizada do doutor Maurício e da doutora Márcia, mas nós teríamos hoje, no nosso estado, 46 unidades prisionais, das quais, tecnicamente, exigiriam a atuação da Defensoria Pública 34. Eduardo, por que o núcleo não deveria estar nas 46? É óbvio que ele estará nas 46 no prazo final do projeto, mas esses 34 eram locais emergenciais. Quais foram retiradas? As casas de custódia, que têm presos que ainda estão respondendo a processo criminal e, portanto, estão vinculados ao defensor público da vara criminal, onde o processo dele tramita, e tiramos daqui também os hospitais, porque os hospitais, na verdade, não têm presos fixos. O preso vai para tratamento e retorna à unidade de origem. O local destinado ao atendimento do defensor público é um local incompatível com a condição de segurança da unidade prisional. Eu defendo há muito que o defensor tem que estar presente, tem que ter acesso ao preso, o preso tem que ter acesso permanente ao defensor, mas você não pode aceitar que o defensor fique num local que, em qualquer situação de conflito dentro da unidade prisional, ele acabe ficando numa posição de refém. E isso não é só o defensor. Eu, conhecendo Ari Franco o quanto eu conheço, eu sei que estão expostos assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras,
estão todos expostos. O que acontece é que a Defensoria está tentando aí capitanear uma movimentação no sentido da direção do Ari Franco, da Secretaria de Administração Penitenciária, dar essa segurança a todos esses profissionais, a fim de que a gente possa atuar com tranquilidade. Alguns aspectos, e a minha posição aqui hoje é de debatedor, não de expositor, então eu estou aqui para discutir alguns aspectos que estão sendo colocados pelos outros colegas aqui da mesa, são importantes. Primeiro, essa diferença que foi marcada entre o sistema penitenciário estadual e o sistema penitenciário federal. O sistema penitenciário federal é o paradigma a ser seguido. Ele é aquilo que é almejado pelos sistemas estaduais e que pretende ser seguido. Mas nós temos que fazer uma consideração fundamental para o momento atual que nós vivemos. Qual o preso deve ser mandado para o sistema penitenciário federal? É essa a pergunta hoje que assola os estados. Além disso, temos uma segunda. Quem tem autoridade para determinar a transferência desse preso para o sistema penitenciário federal? Essas duas questões vêm tocando a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E vejam bem que coisa interessante. Nós não tivemos ainda a oportunidade de discutir isso judicialmente, porque até agora, e até demonstrando o acerto das transferências, os presos que foram transferidos, nenhum deles era assistido pela Defensoria Pública. Todos tinham advogados particulares. Quer dizer, o que demonstra que até agora o padrão de transferência foi coerente com o objetivo inicial, que é segregar a chefia de facções criminosas, presos de altíssima periculosidade e presos que estejam associados a delitos cometidos dentro das unidades prisionais. De qualquer maneira, em algum momento essa questão vai ter que ser enfrentada, porque há uma discussão e há um temor que, de alguma forma, essa transferência para as unidades prisionais passe a ser usada como algumas unidades da federação vêm utilizando o regime disciplinar diferenciado, de maneira arbitrária. A alteração que foi feita na Lei de Execução Penal, embora contemple uma necessidade, que foi a implementação do regime um pouco mais rígido para aqueles que cometem determinadas condutas dentro da unidade prisional, é de fundamental. Essa alteração legislativa ela permitiu que a inclusão feita no regime disciplinar diferenciado fosse muito ampla. O artigo 52, que trata disso, permite que a pessoa que tem a probabilidade de estar envolvida com uma facção criminosa seja colocada no RDD. E isso não é correto, isso não é razoável, porque no Rio de Janeiro, quando uma pessoa é presa, e isso foi dito na CPI e causou um impacto enorme, a primeira pergunta que é feita à pessoa presa é a seguinte: qual é a sua facção? E se o cara fala, não tenho facção, ele pergunta, onde é que você mora? E ele vai te responder o bairro, e dependendo do bairro em que você mora, você é da facção A ou da facção B. Então, no momento, eu que moro em Copacabana seria preso numa unidade prisional do Comando Vermelho, por morar em Copacabana. Quer dizer, isso não faz nenhum sentido. E na hora que uma pessoa é incluída dentro de uma facção criminosa dessa, ingressa dentro de uma unidade prisional, ele está estigmatizado para o resto da vida dele. Porque se tem uma coisa na qual se pode acreditar é na briga de facção no estado do Rio de Janeiro. Eles efetivamente matam uns aos outros se tiverem oportunidade. O único exemplo que eu tenho de coexistência pacífica entre ambos, primeiro nos presídios femininos, onde as facções parecem não existir com a força que tem na rua. E segundo, na 52ª Delegacia de Polícia, lá na Baixada, em Nova Iguaçu, onde o Orlando Zacconi, que é o delegado, conseguiu fazer que um murinho de tijolo separasse o Comando Vermelho do terceiro comando, sem que eles tentem se matar dioturnamente, se esperar. Então, a preocupação que nós temos hoje com essa questão, ela é muito séria. Quer dizer, a gente tem uma preocupação que nós já estamos discutindo judicialmente com a inclusão indevida em RDD eventual, mas temos uma preocupação que o sistema federal acabe sendo usado também indevidamente para a segregação de pessoas que eventualmente não teriam aquele perfil. E por isso discutir quem vai, quais são os critérios, e segundo, quem pode determinar a transferência. Nós ainda não tivemos essa oportunidade, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde, dentro da realidade, da difícil realidade do Rio de Janeiro, ela vai chegar. Agora, uma outra questão importante que a gente colocou, que foi discutida aqui. Essa epidemia prisional que a gente está vivendo, que mostra nos últimos 12 anos
uma multiplicação de pessoas presas, uma quantidade, um crescimento absolutamente desproporcional de prisões, ela é um problema que não vai ser resolvido a curto e médio prazo. Lamento ter uma perspectiva tão ruim dessa realidade, mas quem vive dentro da realidade prisional verifica que, pelo menos no nosso estado, no Rio de Janeiro, mais do que uma endemia de crescimento populacional carcerário, nós temos uma endemia relacionada ao tráfico de entorpecentes. Os presos relacionados ao tráfico de entorpecentes, eles têm um grau de organização crescente, um grau de aproximação crescente, e eles estão hoje permeando os outros delitos. Eu, toda semana, estou dentro de uma unidade prisional entrevistando e conversando pessoalmente com presos que são da facção vermelha, como eu disse, os de pena mais alta, da pior unidade, da pior grupo, e, eventualmente, no Bangu 1. E se você pegar hoje quem sequestra, eventualmente, no Rio de Janeiro, ele usa armas alugadas pelo tráfico, carros roubados pelo tráfico e braço armado do tráfico. Se você verifica o grupo de os homicídios realizados, a grande maioria dos homicídios são relacionados ao tráfico de drogas. Se você tirar aqueles homicídios passionais, os homicídios eventuais, os homicídios cometidos numa briga entre duas pessoas, a grande parte dos homicídios são relacionados ao tráfico de entorpecentes. Se você pegar hoje roubo automóvel, você tem uma grande parte de carros que são destinados ao tráfico de drogas. E você não consegue atuar de maneira razoável nessa questão. E não atua porque não consegue ver que esse problema é um problema que tem uma parte dentro da cadeia, uma parte na criminalidade e uma parte num problema social. Porque o tráfico só vive porque alguém está consumindo drogas. Nós temos que promover um debate mais amplo. Tenho minhas convicções pessoais, tenho minhas opiniões pessoais, que normalmente não são lá muito simpáticas. Agora, acho que seja qual for a solução que vai ser dada a esse problema, ele tem que ser enfrentado de uma maneira um pouco mais séria. Eu fiz uma pesquisa absolutamente pessoal com os presos da Lemos Brito, na época que eu lá estava, eram 598 presos naquele momento, e eu comecei a perguntar a todos eles, no momento da entrevista, e era por ordem alfabética, se no momento que eles praticaram delito, eles eram dependentes químicos ou tinham consumido droga. E a resposta de mais de 500 presos foi positiva. Assustador, não é? Eu fiquei muito assustado, porque alguns daqueles presos para quem eu fiz a pergunta, eu tinha certeza que a resposta seria negativa, pela classe social, pela idade, pelo perfil, e não. E a resposta muitas vezes foi positiva. E era usuário constante de droga. A gente está perdendo uma guerra que não é só dentro do cárcere, é também fora dele, e nós estamos perdendo a oportunidade de angariar informações importantes lá de dentro. Um outro fato que me parece importante destacar aqui, que foi citado, é exatamente a questão desse trabalho desenvolvido e da necessidade de continuidade. Direitos humanos, e essa palavra, esse termo muitas vezes é muito mal utilizado, não é você prometer, você conseguir ter a Constituição cidadã embaixo do braço e você não efetivar. Nós precisamos hoje de direitos humanos efetivos, direitos humanos concretos, direitos humanos palpáveis. E onde é que isso está? Na nossa área, na área que aqui se discute de sistema penitenciário, está associado a uma palavra chamada continuidade. Nilvônio esteve comigo dentro da Lemos Brito durante os meus 4 anos. Entendeu? Posso dizer para vocês que todos aqueles presos tão perigosos, tão sérios, morriam de medo dela, porque ela botava ordem naquilo tudo e resolvia todos eles, o que prova que a periculosidade deles não era mitigada, porque ficavam todos apavorados se a cadeira dela, da sala dela, sumia, se acontecer qualquer coisa, e ela ia brigar com alguém. Entendeu? Agora, ela sabe disso. O trabalho da Defensoria só funcionou no dia que ele passou a ser permanente. No dia em que aquele preso passou a ter certeza que de 2 em 2 meses ele seria atendido e que, quando chegasse o momento do livramento ou da progressão de regime, ele iria para a rua. Quando hoje você faz algo que tem o nome de mutirão, os presos já nomeiam como mentirão, porque sabem que, normalmente, aquilo carece de continuidade. E, carecendo de continuidade, perde o sentido. Estou forçado a admitir que, talvez, pela primeira vez, eu tenha sido simpático ao mutirão. Porque o mutirão do CNJ
como ocorreu em unidades em que a defensoria já atuava em bases regulares, ele não serviu para prometer nada, ele serviu para efetivar. Porque esse mutirão, o que nós conseguimos foi realizar um número grande de exames e forçar com que os juízes e promotores examinassem um número muito grande de benefícios. Benefícios esses que já estavam, na sua grande maioria, requeridos pelos defensores da unidade. Em Campos, foram 60 livramentos condicionais. Os 60 livramentos condicionais já tinham sido pedidos pela Defensoria Pública. Então, veja bem que não houve mentira, não houve enganação. O que houve foi uma aceleração. Sob esse prisma, o mutirão pode ser positivo. Agora, a pergunta é a seguinte: se o trabalho funcionou tão bem dessa maneira, por que não, então, nos reconstruirmos e mudarmos o paradigma de trabalho para que se possa fazer isso em todas as unidades permanentemente? Essa é a pergunta. Porque se alguma ideia é tão boa, por que não reinventá-la para que ela funcione dessa maneira? Agora, quando a gente atua nessa questão, a gente chega no ponto que a doutora Márcia tocou. Se nós temos hoje algo em torno de 130 mil pessoas que não precisavam estar cumprindo pena em razão da possibilidade de terem a seu favor penas alternativas, o que é que elas estão fazendo encarceradas? Posso dizer para vocês que as que já estão condenadas são frutos, normalmente, de condenações equivocadas e que deveriam ter sido recorridas oportunamente. Então, o trabalho é de ordem judicial. E judicial que pode ser feito por nós, dentro do sistema penitenciário, do núcleo do sistema, redigido por um brilhante defensor chamado Dr. Rodrigo Roig. Já existe como se fosse uma sequência de procedimentos, como a gente encontra, às vezes, em emergência médica, de como proceder em casos emergenciais de parada cardíaca, etc., de como proceder no momento que você verifica a possibilidade de uma pessoa receber uma pena alternativa. E nós tivemos uma vitória muito grande. Com a mudança do juiz da Vara de Execuções Penais, o doutor Rafael Estrela, que lá está hoje, e os juízes que estão acompanhando, ele está ocupando uma posição análoga de titular, ele já está permitindo essa alteração da pena dentro da Vara de Execuções Penais do Rio, que era uma raridade e uma exceção. Então, agora, quando verifica-se a possibilidade de uma pena alternativa dentro da execução da pena, você requer direto para o juiz da execução e ele já aplica a pena alternativa ali dentro. Muitas vezes isso não é possível, porque a prática de um delito que poderia ter uma pena alternativa está associada à prática de outro, que inviabiliza essa pena. Se alguém cometeu um homicídio qualificado e está condenado a 25 anos de prisão, não adianta ele ter cometido um delito menor e ser condenado a 3, porque não pode haver pena alternativa, tem que haver unificação das penas dele e ele vai cumprir um período maior. Mas quando a condenação é isolada, a gente tem conseguido sucesso. Ficamos, então, com um problema só, que são, e os números são da doutora Márcia, porque eu não os possuía, algo em torno de 80 mil presos que estão em casas de custódia ou em delegacias de polícia e que não deveriam estar presos. Sou forçado a admitir que nós tentamos lidar com esse problema. No início do ano passado, quando eu assumi a coordenação, o assessor criminal era o Dr. Rômulo Araújo, e nós desenvolvemos um programa chamado Programa Defesa Legal. O objetivo era ir numa delegacia de polícia, ir numa casa de custódia, e ao final ter visitado todas, e fazer uma triagem dos presos. Separar quem estava preso e já estava condenado, tinha que ser transferido para o sistema penitenciário, quem estava preso há mais tempo do que deveria, ou que poderia receber, quando condenado, uma medida alternativa, e, em razão disso, deveria ser colocado em liberdade, e verificar aqueles que, de fato, deveriam estar presos. Os números são estarrecedores, na melhor das hipóteses. E estamos falando de um Estado com defensoria organizada, em que a grande maioria daqueles presos já tinha tido contato com o defensor. De 1.260 presos entrevistados na primeira fase, nós chegamos à conclusão que tinham condição para imediata transferência 382. Ou seja, 30% já estava condenado ou tinha condenação anterior que permitia que fosse transferido para o sistema penitenciário. Desse total, nós conseguimos transferir 27%, ou seja, nós conseguimos transferir aproximadamente 330 presos. Então, nós conseguimos tirar 330 presos. Veja bem que, num cenário de superlotação, se você sai de 1.260 e vai para 900 e pouco, você já melhorou bastante a superlotação. Desse percentual restante, quer dizer, desses 70% que estavam
de fato respondendo a processo, 20% deveria, ao final, ser condenado em pena alternativa, porque tinham penas incompatíveis com a pena privativa de liberdade, ou já tinham excedido o prazo dos seus processos. E desses 20%, 18% efetivamente lograram obter liberdade. Ou seja, nas unidades prisionais visitadas, que foram Nova Iguaçu, Pavuna, Duque de Caxias, Araruama e Mesquita, nós entramos nessas unidades com 1.260 presos na primeira fase do projeto e saímos de lá deixando 670 presos. É uma diferença brutal e assustadora. Me causou muita espécie no momento em que a gente solidificou esses resultados. Por quê? Porque a gente descobriu que a superlotação no Rio de Janeiro estava se devendo também a uma falta de acompanhamento do processo no seu início. E a gente fez um meia-culpa de um lado e foi descobrir quantos desses processos tinham tido acompanhamento do defensor na primeira fase. E, lamentavelmente, descobriu que poucos, porque a distribuição do flagrante à Defensoria Pública ainda não está sendo feita de maneira adequada e que os familiares, muitas vezes, em face da prisão do familiar naquele primeiro momento, contratam um advogado que muitas vezes não realiza o ato que a gente esperaria ser realizado. E aí, exatamente. O cavalo. Vai vender a charrete do cara lá, vende as coisas da casa e não resolve o problema. E aí, qual é o nosso problema? Como a gente pode reverter esse quadro? Só tem um jeito: transformar o que era um programa em algo permanente. Então, a ideia é a gente pegar essa verba do PRONASSE, caminhar para uma informatização do núcleo, para uma melhoria de condição, para um atendimento pleno dos presos condenados e, no segundo momento, transformar o programa Defesa Legal em permanente. Cada delegacia de polícia que ainda tiver carceragem, o que é uma distorção por si só, terá que ter um defensor público. Cada casa de custódia terá que ter um defensor público. E esse defensor vai ter esse trabalho permanente de triagem, de separar os condenados e transferir para o sistema, separar os com excesso de prazo ou com penas alternativas e fazer a postulação da liberdade, ainda que isso cause algum atrito com os advogados então contratados. Liberdade é um bem mais caro do que essas relações, e, eventualmente, manter e aceitar a prisão daqueles que estão presos de forma legal e lícita dentro dessas casas de custódia. A experiência que nós temos com a questão da violência, que talvez seja um aspecto que não foi tratado aqui ao final, no nosso Estado vem sendo positiva. Eu entrei no sistema penitenciário em 2000, e em 2000 era comum violência contra preso. Eu diria que em algumas unidades prisionais era regra. O preso, ao entrar, sofria violência, para saber que ali ele ia sofrer um sistema de constrangimento mais grave do que em outros lugares. Violência gera violência. Não tenha dúvidas que, na hora que você tem uma situação de rebelião, se um agente penitenciário ficar preso dentro de uma unidade dessas, ele vai sofrer toda a represália possível. Em grande parte por causa do trabalho da ex-administração e também dando continuidade pelo atual secretário, essa violência física imediata contra o preso foi diminuída de forma bastante significativa. Eu tenho a alegria de dizer que eu trabalho numa unidade prisional em que os presos são muito difíceis, os presos têm uma atitude hostil aos guardas, têm uma atitude de orgulho com a facção criminosa que defendem, trabalham como se fosse uma organização empresarial, o que é assustador, o grau de organização que eles têm ali dentro, e que não reclamam, nem nunca reclamaram de violência ocorrida contra eles. No sistema penitenciário aqui do Rio de Janeiro, você tem, pelo menos nos 3 meses que eu estou lá, no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, você tinha o hábito de, no momento da transferência de presos, depois de colocar 15 presos onde cabem 6, despejar gás de pimenta pelo respirador, para fazer com que os presos passassem mal ou ficassem numa situação ainda pior durante a condução. E isso agora foi uma prática que, segundo os presos que são transferidos, acabou. Você teve uma última atuação muito violenta do grupo de invasão tática da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, há 1 ano e meio atrás, no presídio Evaristo de Moraes, onde, passando todos os limites do razoável, o JIT entrou e praticou todo tipo e toda espécie de violência física, moral, sexual contra os presos. E, pela primeira vez, uma atitude dessa redundou em sindicância contra todos que estavam possivelmente presentes, todos que estavam de plantão estão respondendo à sindicância,
Todos que estavam de plantão foram incluídos no inquérito policial e o chefe do JIT foi afastado, imediatamente. Quer dizer, o secretário deu uma notícia clara, talvez por uma das primeiras vezes, que aquele tipo de conduta não ia poder ser admitida. Então, a gente tem um panorama, pelo menos no Rio de Janeiro, em que a questão vem melhorando, a situação da violência vem melhorando. Houve um incremento da fiscalização do Ministério Público Estadual, na pessoa do coordenador de execução penal, doutor Cristiano Lajoia. Está tendo um aumento da presença também do Estado, através do magistrado da Vara de Execuções Penais e dos outros magistrados. Esse mutirão do CNJ foi feito dentro da unidade prisional, com juízes e promotores dentro do presídio, o que é algo completamente inédito. Eu nunca tinha visto nem em festa tanto juízes e promotores dentro da cadeia, entendeu? Então, fiquei extremamente satisfeito com isso. E a gente chegou no momento em que, já que nós estamos apresentando um crescimento, nós queríamos quebrar um paradigma e dar para o preso mais do que só um atendimento de qualidade que a gente espera conseguir dar dentro de algum prazo. A gente desenvolveu, então, um programa de cartilhas, que agora vai contar até com o apoio do Ministério Público. A primeira cartilha foi a cartilha da mulher, saiu em março, no mês da mulher, contou com o lançamento dentro de uma unidade prisional, e nessa unidade prisional teve presente a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, a ministra Nilceia Freire, sem segurança, esteve lá tranquilamente, no meio das detentas, participando do lançamento da cartilha. A cartilha foi editada pela Defensoria Pública e foi dada para todas as presas de penitenciária feminina do Rio de Janeiro. Nós vamos ter ainda a cartilha do interno, né, do preso, do homem. Vamos ter a cartilha da família e a cartilha do egresso. E na cartilha do egresso é o nosso maior problema, porque, como bem destacou também o Dr. Maurício Cunha, quer dizer, o que colocar na cartilha do egresso quando ele é simplesmente abandonado quando se deixa a unidade prisional. Eu tenho duas situações emblemáticas. Uma da Lemos Brito, que eu acho que a Nilvane vai lembrar, que foi de um preso que saiu e ficou ali fora, rondando durante dias. Então, na semana seguinte que eu voltei à unidade prisional, o preso estava quase que num processo de mendicância na porta do complexo da Frei Caneca, porque ali ele conhecia os guardas, conhecia os familiares, conseguia comida, conseguia dinheiro e etc. E uma outra situação que, para mim, foi bastante emblemática, que é exatamente o que narrou o Dr. Maurício Cunha, foi uma situação dentro de uma outra unidade prisional, em que o preso, no dia que saiu de livramento condicional, me pediu R$5 para passagem de ônibus. Saiu. E na semana seguinte, quando eu voltei, ele estava lá de novo. E eu falei, o que aconteceu? Ele, doutor, eu saí, fui roubar o ônibus, me prenderam, o meu alvará cumprido não tinha chegado no centro, quando puxaram na delegacia, eu estava como interno da penitenciária tal, me devolveram. E aí eu vou ser mandado para Arifranco a qualquer momento para voltar a pena do início. Eu falei, que bom, cadê meus R$5? Porque você não usou, né? Porque, pô, você pediu os R$5 emprestados e pô, levou embora. Entendeu? E esse preso tinha praticado um novo delito e acabou voltando exatamente por isso. Ele não sabia fazer outra coisa, estava desesperado, estava sem família e acabou praticando um delito imediatamente após ter sido colocado em liberdade. E os casos assim sucedem, da forma mais triste, mais aterradora. Pessoas que teve um preso da Lemos Brito que praticou um latrocínio grave, falando e deu uma declaração no jornal dizendo que tinha matado a pessoa para voltar a ser preso, porque tinha tentado roubar e tinha acabado matando para voltar a ser preso, porque lá na cadeia, fora da cadeia, ele não estava conseguindo viver, não estava conseguindo ter uma vida boa, e dentro da cadeia ele tinha uma vida boa e era respeitado. Entendeu? Teve um outro preso que, sem ter o que comer, foi furtar uma banca de jornal, furtou uma banca de jornal para roubar R$20. Foi preso para roubar R$20. Só que, quando ele é preso por um novo delito, ele tem que pegar a primeira condenação dele e cumprir integralmente. A primeira condenação dele era de 45 anos. Ele tinha passado 15 anos preso. Ele passou 6 meses na rua e, sem ter o que comer, foi tentar roubar R$20. E, para roubar R$20, voltou para cumprir 30 anos de pena. Quer dizer, a vida desse homem está destruída, dificilmente ele sobreviverá a esse período de encarceramento. Então, você simplesmente acabou com a vida daquela pessoa em razão disso. Tudo isso que a gente falou, dentro desse contexto que nós estamos colocando, se torna muito grave, porque nós estamos, ao mesmo tempo, tão perto e tão longe das soluções. Nós temos um sistema penitenciário federal que funciona, que é modelo, que é paradigma, e nós temos um sistema penitenciário estadual que não consegue chegar lá. Nós temos uma defensoria pública que está tentando desenvolver esses modelos, e com a vitória no Pronas, nós firmamos convênios com 13 outras defensorias públicas dos estados e firmamos convênios com a Defensoria Pública da União.
exatamente para ensinar como a gente realiza o nosso trabalho, para que esse trabalho possa ser duplicado, mas sabemos que isso ainda não vem de imediato, pela falta de recursos, que agora foi sanada com a questão do PRONASSE. E a gente está diante de outro paradigma, que é a parte final, que é exatamente conseguir prestar um atendimento integral, até mesmo aquelas pessoas que estão encarceradas ainda com processo em curso. De qualquer maneira, eu acho que, de tudo que foi dito aqui, fica evidenciado que o sistema que hoje existe não funciona. Que se encarceramento tiver, que ele tem que ser feito nas bases do sistema penitenciário federal. Mas que se o encarceramento puder ser evitado através das penas alternativas, qualquer opção é melhor à realidade que nós vivemos hoje. Agora, que enquanto essa realidade de penas alternativas e de encarceramento mínimo em condições equivalentes ao sistema penitenciário federal não chega, que a gente possa trabalhar e se conscientizar que apenas de uma forma interdisciplinar e apenas com a consciência que o delito não está só dentro da penitenciária, mas também fora dela, é que a gente vai poder caminhar para uma solução possível nessa situação. Sou admitir que no final de toda essa fala sobre o sistema penitenciário, hoje em dia eu ando muito, muito preocupado com o próximo tema que vai ser discutido, que é a questão da criança e do adolescente. Quando eu falei que entrei na Defensoria há 8 anos e passei 7 anos e 11 meses trabalhando no sistema penitenciário, o meu primeiro mês foi na 2ª Vara de Infância e Juventude, lidando com o menor infrator. E eu fui ao meu subcorregedor na época, que era o movimentador, e falei, olha, não tenho condição emocional de trabalhar lá. Para mim, aquilo ali era um troço absolutamente impossível. Porque o preso, ainda num primeiro momento em que eu tinha um comprometimento menor, ele me garantiu uma impermeabilidade, ficar impermeável àquela questão humana, enquanto a criança não me garantia isso. Eu ficava muito arrasado. E, hoje em dia, nós temos uma sequência lógica e imediata. O mesmo menor infrator que sobrevive se torna o preso de pena baixa na cadeia de 18 a 25 anos e vira o meu preso de pena alta lá do Bangu 3, 5 anos depois. Então, o menor infrator que sobrevive chega ao final desse ciclo, entra numa unidade com uma pena baixa, numa primeira condenação de tráfico ou num roubo de carro, sai numa progressão de regime ou num livramento condicional pela minha mão, passa por um novo filtro para ver se sobrevive de novo, e se sobreviver, volta para mim numa penitenciária de segurança máxima, e, em último caso, sai de novo, passa por novo filtro e acaba na penitenciária federal como liderança de facção. Hoje em dia, e isso foi uma informação que eu tive essa semana, eu tive um líder de facção criminosa presente numa penitenciária de segurança máxima, falando que estava fazendo um movimento para substituir todo mundo maior de idade pelos menores, dentro da organização lá do local de tráfico, porque estava tendo uma briga entre os maiores e os menores de idade, e os menores de idade, hoje em dia, conseguiam fazer tudo, e se fossem presos, voltavam mais rápido, fugiam mais, era melhor. Quer dizer, a gente está vivendo um momento em que a degradação do sistema penitenciário já está sendo permeada por algo que está atingindo os menores também. Tá certo? Espero ter complementado a brilhante palestra do professor Maurício Cunha no aspecto teórico que tanto me ajudou na minha formação pessoal como defensor público e como pessoa que trabalha com execução penal, e ajuda tanto a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ao formar os posicionamentos que hoje, muitas vezes, restam vitoriosos na várias execuções penais. A doutora Márcia, que vem tentando costurar um projeto conjunto com a Defensoria Pública específico para penas alternativas, mas que nós, lá dentro da instituição, já sabemos que é fundamental, somando essas questões de ordem prática e de conhecimento do trabalho da Defensoria Pública que eu trouxe para vocês. Muito obrigado pela atenção. Não, as colocações do Eduardo foram extremamente precisas, eu acho que deu aquele perfil e aquela rememoração aos idos de 1988 quanto à Defensoria Pública. Eu não sabia que recém se instalava à época, apenas lembrei do Técio Lins e Silva, que era o secretário e acumulou as funções. 2 anos depois, querido e saudoso amigo João Marcelo de Araújo Júnior, que também foi secretário de Justiça, então, e que acumulava, à época, também a questão da Defensoria Pública. Mas o próprio Rodrigo
junto ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, já nos tinha dado as informações a respeito da atuação dessa Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro, e que, apesar de todos os pesares, claro que carece de profissionais ainda, uma série de obstáculos que tem para superar, mas gostaríamos que um exemplo dessa Defensoria do Rio se projetasse para todas as unidades da Federação. Aí a situação seria diferente. Porque eu tenho ouvido, isso aqui eu posso confidenciar em alto e bom tom, eu tenho ouvido sistematicamente por esse Brasil. Mas me diga uma coisa, se o Rio de Janeiro, que tem os segmentos da mais elevada periculosidade, são, como o linguajar do povo coloca, é a fina flor da bandidagem. O Rio de Janeiro não tem rebelião nos presídios? Qual é a fórmula para que não existam essas rebeliões? É você saber que ali existe um ser humano. Não estou defendendo o sistema prisional do Rio, mas o que eu quero dizer é que o grande foco, o grande móvel das rebeliões, ele se dá justamente por questão de espaço, que dentro do sistema parece não é o problema. Pelo atendimento à saúde, que pelo que parece dentro do sistema não é o problema. Pelo atendimento jurídico, que como vimos aqui, não é o problema. Pelo preso saber que a sua família está sendo olhada e que a Defensoria Pública aqui realiza um trabalho. Mas, então, os ingredientes detectados, diagnosticados pela Defensoria Pública, eles estão a informar do porquê das não rebeliões. Claro que há discórdias, claro que há dissensões, claro que há brigas, claro que há os problemas envolvendo as facções distintas. Tudo isso existe. Atos de indisciplina, mas aquelas grandes rebeliões, aquele movimento horrendo de 2 anos atrás, de 2006, em que mais de 500 pessoas, entre presos e não presos, funcionários e pessoas da sociedade, vieram a morrer aqui em São Paulo, que no Rio de Janeiro não enfrentou esses problemas. Por quê? Porque a massa prisional, ao menos, estava tendo um atendimento. Eu conheço o secretário atual, sei da sua preocupação, sei o seu ideal realmente de fazer com que o sistema seja um sistema imune, isento a todas essas situações más que existem por aí, mas também das dificuldades que tem pela frente, os problemas que assolam, que atormentam a questão das cadeias públicas, das delegacias de polícia, que isso aí é extremamente crucial. Quando eu dei aquele exemplo da defensora do Mato Grosso, atendendo 8 mil presos, que é humanamente impossível. Até a projeção que o Eduardo faz aqui é pesada. Por quê? Porque ele, como atuante de sede de execução penal, sabe que cada processo de execução penal suscita 3 incidentes, pelo menos. E o processo de execução e cada incidente formam um verdadeiro processo. Consequentemente, eu que advogo que o advogado deva ter, no máximo, 150 presos a atender, eu já estou projetando para ele 600 processos. O processo de execução, com mais 3 incidentes, dá 4 vezes 150, dá 600. Mas vamos olhar a realidade do Brasil, quer dizer, vemos aí estados que não têm defensoria pública. Aberração. Meu estado, Paraná, tem de fachada, está lá na Constituição, está lá na lei. Mas defensoria constituída, que tivesse feito concurso, quadro legalmente organizado, isso não existe. E aí vão para Santa Catarina, vão para Goiás, São Paulo, que há 2 anos atrás é que resolveu fazer a sua defensoria pública, e outra unidade da federação que não tem, quer dizer, uma verdadeira desfaçatez. E aí, com gravames à sociedade. Mas o que eu queria destacar aqui, que o Eduardo pontuou um aspecto que este é o de fundamental importância. Aquilo que garanto que ele, com 4, 5 anos de idade, ouviu, como eu também ouvi. Educai a criança de hoje para não punir o delinquente de amanhã. Que, aliás, é a lição dos gregos, né? De milênios e milênios. E o Brasil não acorda para a questão do adolescente, para a questão da criança e do adolescente. O Brasil também não acorda para isso. É um outro flanco que necessita da assistência necessária. Por quê? Porque o adolescente infrator de hoje é o cliente em potencial do sistema de amanhã. E aquele que está hoje no sistema,
o sistema funciona como verdadeiro fator criminógeno nessa autêntica roda viva. Mas eu só queria dar, não duas respostas, porque não tem o texto legal aqui, a situação é problemática, a questão do preso que está no sistema penitenciário federal. Quem é o juiz? Qual é a autoridade competente? Qual é o perfil daquele preso? Isso remonta à lei dos crimes, à lei de execução penal de 84, que falava que seriam para condenados cujas penas ultrapassassem 15 anos, que a União poderia construir estabelecimentos penais, no sentido de vir a abrigar esses condenados, não dizendo se da Justiça Federal ou Estadual, e que iriam esses condenados com penas a mais de 15 anos, e que depois isso aí foi modificado para esse conceito etéreo, vazio da alta periculosidade. O que é? Que o cara não tem uma cara bonita, eu vou dizer que ele é perigoso? Como o mestre Zaffaroni sempre fala, né, que tem pessoas ali que são feias, então tem a cara de prontuário. Ele não é bandido, nunca foi, mas ele é feio. Ele tem cara de bandido. Então, ele tem cara de prontuário. Então, se não é, está perdendo tempo, meu amigo. Vá ser, porque qualquer esquina que algum policial te vê, vai logo suspeitar da tua presença, porque você é feio. Então, aquele cara tem cara de bandido. Então, essa questão da alta periculosidade. Ou as ligações com facções criminosas. Agora, para esse preso que está no âmbito de uma unidade da federação ir para um estabelecimento federal, primeiro, é preciso que a autoridade estadual provoque. A autoridade administrativa, ou o próprio juiz de execução penal, ou o Ministério Público, ou até o próprio defensor. Em nome da segurança do próprio condenado. Ele pode também pedir. É formado um incidente junto aos autos de execução penal ou na fase do processo de conhecimento, em apartado, pode também ir, porque o preso provisório também pode ir para a unidade federal. E ali, se Ministério Público, defensor daquele condenado, estiverem sintonizados ou discordarem eventualmente, o juiz estadual ele vai ter que decidir, seja o juiz da execução ou o juiz do processo de conhecimento, decidido num primeiro momento, ele vai dizer, não, sob a minha ótica, esse preso tem o perfil sim para ir à unidade federal. Aí ele remete os autos ao juízo que tem a responsabilidade jurisdicional em relação àquela unidade penal. São os juízos de execução penal que estão se criando dentro do âmbito da Justiça Federal. Como tem a seção de execução penal lá de Catanduvas, que está sediada em Curitiba, e a seção de execução penal de Campo Grande, que está sediada em Mato Grosso do Sul. E já também, antes de eu sair do DP, já havíamos recebido as informações quanto a Mossoró, no Rio Grande do Norte, vai ser a própria comarca de Mossoró, e Porto Velho, em Rondônia, a própria comarca de Rondônia, a Justiça Federal de lá, não sei se primeira ou segunda vara, que será a competente. O juiz federal vai ouvir o Ministério Público Federal, e se ele, juiz federal, entender que razão assiste ao juiz estadual que formou o seu convencimento de que aquele preso, pela alta periculosidade, por ligado à facção criminosa, ou por representar a segurança dele próprio, precisa ir para a unidade federal, ele não que determine, ele autoriza a transferência. Porque ele não pode determinar, uma vez que é preso ainda de responsabilidade da Justiça Estadual. Mas a Justiça Estadual, implicitamente, quando remeteu os autos à federal, já teria autorizado. Então, ele autoriza e o preso vai para o sistema penitenciário federal. E, nesse momento, duas situações se formam. Se provisório, todas as questões relacionadas ao processo de conhecimento são mantidas pelo juiz do processo de conhecimento. Só aqueles aspectos de índole eminentemente administrativas é que, eventualmente, serão submetidas ao juiz que tem a corregedoria dos presídios. Agora, quando é um condenado definitivo, primeiro existia uma resolução do Superior Tribunal de Justiça em que atribuía a competência ao juiz federal. Essa resolução era combatida porque eivada de alguma ilegalidade, na medida em que é matéria de competência, matéria processual penal, o legislador não poderia se imiscuir através de um ato administrativo, emanado ainda que por um tribunal. Mas
A mim me parece, respeito os posicionamentos em sentido contrário, claro, de que agora, em maio, se eu não estou equivocado, foi sancionada a lei, 11.000 e alguma coisa, e que, através dessa lei, não só se determina todo o procedimento para a inclusão ou exclusão dos presos das unidades federais, como também se resolve o problema da competência. Isso colocado em termos estritamente legais, legislação infraconstitucional. Eu digo, ressalvo as opiniões em contrário, porque há quem entenda que deveria haver uma reforma constitucional, na medida em que isso se trata de matéria prevista na Constituição da República. De qualquer forma, a situação está colocada. Também não houve provocação junto ao Superior Tribunal de Justiça ou junto ao Supremo Tribunal Federal a respeito da ilegalidade ou ilegalidade primeira, quer da resolução, quer agora desta recentíssima lei. As decisões que o Superior Tribunal de Justiça tem dado, em determinados casos, quanto à continuidade ou não da permanência de determinados presos no sistema penitenciário federal, aparentemente estão dando guarida não só à resolução anterior, mas agora também a esta lei editada em 8 ou 9 de maio, aproximadamente. E outro ponto que eu acho que reputo fundamental é essa questão da assistência jurídica permanente, porque também se deve fazer um seguinte raciocínio. Quanto é que custa o defensor para o Estado? Aquele defensor, se ele atuar junto a um estabelecimento penal, quantos presos ele vai colocar em liberdade? Ou melhor, quantos ele vai impedir que ingressem naquele estabelecimento penal, principalmente quando ele receber um auto de prisão em flagrante? Custa muito menos, basta multiplicar o custo médio do preso no Brasil, que é R$ 1.500. Não quero adivinhar o salário absolutamente dele, mas vamos admitir que ganhasse R$18.000 por mês. 1.500 vezes 12 presos. 12 presos que ele esteja tirando do sistema ou das delegacias de polícia, está pagando o salário dele. Mas mais do que isso, não está colocando aquele preso no sistema, porque ele só sairia dali para quê, novamente? Para delinquir outra vez. Na medida em que, se ele praticou algum crime de pequeno ou de médio potencial ofensivo, não indo para o sistema, a perspectiva dele reincidir é mínima. É mínima. Agora, ele indo para o sistema, aí ele entra na vala comum. Então, eu não sei por que cargas d'água os governantes não raciocinam dessa forma. Eu prefiro pagar um defensor dobrando até o salário dele, porque eu dou mais tranquilidade à sociedade do que persistir com essa matemática idiota. Mas como é que eu vou manter um defensor no presídio pagando o salário dele dia e noite? É só raciocínio, me perdoem a sinceridade da palavra, é raciocínio idiota. Porque eu acho que a segurança e a paz social não tem preço. Eu acho que a Defensoria Pública, eu sou egresso do Ministério Público, mas a Defensoria Pública, Ministério Público, magistratura, são funções, e claro, o exercício do próprio advogado, na sua advocacia privada, no seu ministério privado, são funções essencialíssimas da justiça. Nós não podemos mais continuar com essa disparidade de ter a força do Ministério Público contra uma defensoria que, às vezes, não está provida sequer de material, quanto mais de elemento humano estritamente necessário. Queria me congratular, não houve debate absolutamente, eu acho que as suas colocações foram estritamente dentro da linha que nos conduz, e fico mais uma vez satisfeito de ver que a Defensoria Pública continua nessa nobilitante atividade aqui no Estado do Rio de Janeiro, e vejo, a par de outros ingredientes, que é um dos fatores que distensiona o problema carcerário aqui do Rio de Janeiro. Que não fosse isso, não só a Defensoria e outros tantos ingredientes, não fosse isso, a situação aqui seria crítica. Não tenho a menor dúvida. Então, é preciso aplaudir iniciativas desta ordem, como também o trabalho que vem sendo realizado pelo Coronel César aqui, secretário de Administração Penitenciária. Muito obrigado.
Bem, já sabe, né, até por pesquisas, que existem algumas razões para ter o Pero se rebelar. Primeiro, é a falta de assistência jurídica. Segundo, a ausência do apoio familiar. Né? São, geralmente, falhas do sistema que têm provocado todas as rebeliões. Eu acho que o fato do Estado do Rio de Janeiro não ter uma rebelião é alguma razão, deve estar acontecendo, né, para isso não ocorrer. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar obrigado, a professora Edna pela iniciativa, pelo alto nível das exposições aqui realizadas. Eu não poderia deixar de passar essa oportunidade de dizer uma ou duas palavras sobre o que é o PRONASSE. O PRONASSE é o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que nasceu no interior do Ministério da Justiça e que tem hoje vários outros ministérios parceiros, inclusive a Presidência da República, e dentro do Ministério da Justiça, as suas secretarias finalísticas. É um programa constituído por 97 ações, portanto, não seria o momento aqui de enumerá-las, mas eu queria enfatizar que trata-se de um programa federal federativo que visa integrar as ações dos municípios, dos estados e da União. É um programa que não objetiva, no primeiro momento, alcançar todo o território nacional. Ele está dentro de 14 estados conveniados, eram 12, agora são 14, e dentro desses estados, não em todos os municípios, mas nos municípios conveniados, agora são 86 no país todo, contando com recursos da ordem de 1 bilhão e 350 milhões depois do contingenciamento, depois do corte linear que aconteceu. E o que o PRONASSE é, na sua síntese, além das colocações bastante interessantes que o doutor Eduardo já fez sobre o PRONASSE, no caso da Defensoria Pública. Até estive na Defensoria no dia da entrega da viatura, lá com o doutor Líbero Ateniense, para visitar os presídios. Eu estive lá naquele dia, de congraçamento, etc. Nós temos o chamado Bolsa Formação para os profissionais da segurança, que objetiva o quê? O objetivo é aumentar a remuneração dos profissionais de segurança que percebem a remuneração de até R$ 1.700, policiais civis, policiais militares, agentes penitenciários. Temos também um programa para habitação, aquisição de casas próprias por esses servidores. E temos como paradigma pronassiano, diferenciando do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, a questão da inserção do social junto com a segurança. Então, nós temos o programa chamado, Mulheres da Paz, que são mulheres escolhidas na comunidade para ajudar a identificar os jovens que precisam de ajuda. E esses jovens são aqueles de pior currículo, são os jovens que estiveram no sistema carcerário ou egressos do sistema carcerário. Então, as Mulheres da Paz são apoiadas por equipes multidisciplinares. Se a doutora Márcia estivesse aqui, eu lembraria que são formados por assistentes sociais, psicólogos, etc. Essas equipes já estão se preparando para entrar em ação. E temos também programas educacionais nos presídios. Está para 3 semanas. Nós visitamos com algumas pessoas de Brasília o complexo de Bangu também, para ampliar os programas educacionais nos presídios. E várias outras ações. São 97 ações. Eu queria só dizer, o PRONASSE vem sendo cada vez mais citado. Eu tive a satisfação de fazer parte do PRONASSE desde o seu nascedouro. Nós somos 4 coordenadores aqui no Rio, um de projetos, um de ações sociais, que é um professor da UERJ, um outro companheiro do terceiro setor, que faz as relações federativas, e eu na área das ações estruturais, em contato com as polícias, tanto civil e militar, quanto as guardas municipais. Então, é um programa de largo espectro, largo alcance, e eu gostaria só de complementar dizendo o seguinte: a questão da droga foi muito falada, mas acho que hoje, no Rio de Janeiro, a questão da milícia e do caça-níquel supera a questão das drogas. Ela trouxe um nível de agravamento no Rio muito sério, né? Quando nós temos aí 2 ex-chefes de polícia com chefe de gabinete em Bangu 8,
é um sinal muito ruim, muito negativo, né, para as forças de segurança do Estado. E eu me pergunto muito o que vai ser feito para melhorar essa situação, porque há 20 anos, pelo menos, que eu ouço falar de polícia cidadã, e me preocupa muito ver que esse objetivo, por vezes, tem sido perdido de mira. Então, o Pronace, para não me alongar, para dar oportunidade aos demais, o Pronace é uma poderosa ferramenta, um poderoso instrumento de implementação de políticas de segurança pública com social, é muito importante se dizer isso, e que esses cursos de capacitação dos agentes de segurança só valerão se efetivamente mudarem o comportamento dos agentes, e não que não sejam inúmeros diplomas ou certificados que esses servidores possam juntar às suas pastas funcionais, visando alguma melhoria salarial, que é merecida também, pelo risco que correm, etc., nem todos são ruins, nem todos são corruptos, nem todos agridem as pessoas. Nós temos um segmento significativo das forças de segurança que são profissionais treinados e focados nas suas comunidades, mas também que isso efetivamente mude o comportamento do profissional de segurança para que ele possa dar uma contribuição social maior. No mais, reiterar, assim, congratular a senhora pelo altíssimo nível aí dos convidados, foi realmente muito interessante, eu aprendi também, apesar dos meus 20 anos aí de militância, mas aprendi bastante hoje. Fiquei muito feliz aí de estar aqui hoje nesse ambiente. Obrigado. Doutor Henrique, eu acho que é oportuna a sua colocação, porque nós que trabalhamos com pesquisa e projetos, nós temos visto pipocar por aí várias propostas de cursos que a gente vê que é financiado pelo Pronace, né? Eu acho que deverá haver pelo Pronace uma preocupação mesmo de avaliação, né, sobre esses cursos. Eu acho que isso é muito importante mesmo, para ver até que ponto houve essa mudança, né? Senão você fica com um pipocar de cursos, né? Eu mesmo já vi alguns pela internet, e, aliás, alguns até que envolvem universidades, mas é preciso que se saiba e que se avalie, né, até que ponto esse curso atingiu os seus objetivos, né? Eu acho que é isso que tem que acontecer. Eu coordeno projetos e tenho sempre a preocupação de cumprir com as metas e os objetivos propostos, né? Então, acho que é muito importante essa postura do Pronace, com certeza. Semana passada teve um evento Semana passada não, acho que 2 semanas atrás, dia 13 de setembro, teve um evento meio que interno, na verdade, não sei como é que foi isso, a divulgação, tá? Na Estácio, pessoas alunas de lá. Foi o primeiro, pelo que estava na faixa, né, primeiro encontro de órgãos de proteção à criança e ao adolescente em locais de abrigo. E aí, lá, eu fui meio que descobri, né, porque isso não era comentado na minha sala de aula, tá? Sobre a possibilidade dos pedagogos trabalharem dentro dos locais de abrigamento, e, inclusive, existe até a possibilidade de concurso público para isso. Tá? Era justamente sobre as questões educacionais que eu ia perguntar ao doutor Henrique. Então, assim, pelo que eu percebi ali também, a maioria das crianças que completam 18 anos tem que sair do abrigo, por lei, elas não sabem ler, não sabem escrever, não sabem nada. Acaba nisso que foi exposto aqui. Então, não é só a questão da favelização, questões sociais em geral que foi colocada aqui. É também questão, estou puxando um pouquinho a questão do abrigamento, porque não foi abordado. Eu acho que é uma questão também importante, embora o foco tenha sido outro aqui, tá? Então, assim, a gente também tem que pensar essas crianças, esses adolescentes que saem das zonas, dos locais de abrigamento, o que elas vão fazer da vida? Não deve ter sido muito diferente do que eles colocaram ali. Ficar perto do abrigo, arranjar dinheiro e roubar, matar, sei lá o quê. Obrigada pela atenção e pela oportunidade. Boa sorte para vocês no trabalho, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Oi, gente. Eu não sei se vocês me conhecem, sou assistente social da Lemos de Brito. Meu nome é Nilvone, a gente trabalhou junto, eu e Eduardo. Eu tenho uma pergunta, não é para o palestrante, pode ser para o Pronace? Pode, não pode? O Pronace está ali. Eu gostaria de saber como é que... Quer dizer, quando você diz assim,
que tem programas específicos de educação. Eu volto na fala dela, pegando gancho. Essa educação é para... como é que está esse programa em todas as unidades prisionais? São salas de leitura, que eu sei que tem um projeto na Secretaria de Administração Penitenciária de salas de leitura. É esse viés que o PRONASSE está trabalhando em cima disso ou não? É a implementação de ações do Ministério da Educação dentro do sistema carcerário. Então, nós recebemos a visita, doutor Maurício, da doutora Fernanda Caribé, esteve aí conosco há 3 semanas atrás, com alguns coordenadores nacionais das atividades educacionais. Então, fomos até Bangu para ver o espaço físico, se o ponto de leitura se adaptaria, caberia naquele espaço físico pré-existente. Também tem nas comunidades, desde museu, aproveitando a cultura local, salas de bibliotecas. No caso do sistema penitenciário em si, nós buscamos o jovem de pior currículo, aquele jovem que realmente nenhum outro ministério nunca abraçou, né? Então, aquele jovem que está realmente o currículo negativo, a gente chama, né? Enquanto nós queremos um currículo, nós temos um currículo positivo, socialmente inseridos, esse jovem. E o detalhe do PRONASSE também é o seguinte: se ele está num programa educativo e comete um deslize e vai parar no sistema prisional, o PRONASSE o acompanha. E se ele está no sistema prisional e sai, o PRONASSE também o acompanha. Diminui a fragmentariedade das ações, né? Elas eram muito esparsas, né? E agora a gente busca integrar, a integração. Então, quando ele sai, e caso ele não, ao sair do sistema prisional, ele não se adeque a nenhum programa do Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça fará o seu encaminhamento para algum programa do Ministério da Educação. Mas é importante que não se perca, inclusive concursos preparatórios para Enem, etc., para sua inclusão no nível superior e outros. Doutor Eduardo, quando o senhor comentou sobre qualquer pena alternativa é mais interessante do que manter o preso, o senhor me fez relembrar a implementação da Lei da Maria da Penha, que criou os juizados contra a violência doméstica, etc. e tal. Por acaso, ontem de ontem, eu estava esmiuçando um pouquinho sobre a nível de Rio de Janeiro. E me deparei com apenas 3 juizados, um na capital, um na Zona Oeste e outro em Nova Iguaçu. Qual é a sua opinião acerca dos poucos juizados? A primeira dúvida. E se o senhor tem alguma noção, se há projetos para implementação aqui na zona de Niterói, São Gonçalo, porque, pelo que eu vi, São Gonçalo é um dos maiores índices de violência doméstica. Inicialmente, quer dizer, a questão dos juizados ela é relacionada ao Poder Judiciário. Então, como eu não sou membro do Poder Judiciário, não tenho conhecimento, eu estou aqui dando meras opiniões. Mas sempre que você tem uma nova legislação que traz um órgão jurisdicional novo, é razoável que se faça uma implantação inicial para se verificar a demanda e a procura que vai ter, e exatamente como ele vai funcionar. Num primeiro momento, foram estabelecidos 3 juizados. Foram várias criminais que se transformaram em juizados de violência doméstica, exatamente já associados também à questão da pena e da possibilidade de medidas alternativas. Eu acredito que vai haver ampliação. Sinceramente, acredito que sim. Acho que foi um primeiro momento, uma primeira movimentação do Tribunal de Justiça para fazer uma medição do quanto vai ser procurado, qual vai ser a procura, de que ordem geográfica é a procura, para depois fazer uma adequação disso. A exemplo do que aconteceu há muitos anos atrás com os juizados especiais cíveis. Nós começamos aqui com 6 juizados especiais cíveis apenas. E hoje nós temos uma quantidade enorme de juizados especiais cíveis, inclusive com atribuição de juizado especial em todas as comarcas. Tá certo? Eu acho que caminha para isso. E havendo essa densidade de reclamações e de atos criminosos dessa ordem nessa região de São Gonçalo e Niterói, acho que, como qualquer outra movimentação do Poder Judiciário, é natural que também aqui seja instalado juizado num curto espaço de tempo. Acho que depende muito mais do Poder Judiciário conseguir compilar esses dados para ver de onde sai essa procura do que apenas de uma ausência de vontade. Acho que não é isso, não. Acho que é uma fase transitória, um início de uma instauração do projeto para depois
ampliar para outras localidades. Tá? Que é a construção de centros de reabilitação do agressor. Centro de reabilitação do agressor. Que então ela vai bem na origem do problema de recuperar essa pessoa que tinha essa prática de violência doméstica. É uma das ações também do Pronas. Na verdade, nós lá em São Gonçalo, nós trabalhamos no Juizado Especial Criminal com violência doméstica também. A gente está abarcando toda essa demanda. E você tem razão, tem muitos casos mesmo de violência doméstica, não só contra a mulher, quanto a criança também. Então, mas pelo que eu soube, no último encontro que eu tive na Emerge, haverá uma vara especializada de violência contra a mulher em São Gonçalo. Vai ser em São Gonçalo. Parece que vai ficar para depois das eleições definir quem vai ser o juiz, o local e tudo. Mas parece que já é certo. É uma vara só. Vai descentralizar o nosso trabalho. Tá? Por enquanto, está tudo no Juizado Especial Criminal. Bom, eu acho que podemos dar por encerrado, né, nosso debate, agradecendo a presença aí de todos aí que bravamente resistiram até agora, né? Convidá-los, principalmente os meninos aí que estão para o coffee break que foi organizado pelos meus meninos, né? E, enfim, agradecendo a vocês e esperando contar com a presença de todos até o próximo evento, porque eu, com certeza, vou organizar outros ainda, tá bem? Muito obrigado, boa noite.